aqui no espaço no Floripa em Foco da Aprasc desta semana, a presença ilustre do deputado e sargento Amaury Soares, presidente licenciado da Aprasc. Deputado, eu sempre a cada eleição me animo, né? Eu digo, não, é agora que a população aprendeu a votar, né? Pingou consciência na cabeça desse povo, eles vão saber. E parece que muda pouco, né? A gente espera 60, muda 10. Mas os tempos estão se acelerando também, né? Tem muita coisa feia vindo a furo aí pela mídia de muitos ilustres, né? Não tão ilustres deputados e similares, mas tem muita informação nova na cabeça dos eleitores. Será que nesse ano a gente vai conseguir dar uma guinada mais assim para um setor mais democrático de eleições? Vamos conseguir eleger mais pessoas legais? A primeira dificuldade que a população tem é que as alternativas não são muitas, né? Porque às vezes são várias, mas têm quase o mesmo conteúdo, né? Precisaria ter uma candidatura efetivamente voltada. E precisaria ter organização popular capaz de impulsionar um processo diferente de organização, inclusive de participação e de construção de novos cenários de políticos. novo cenário, né? Aqui no Estado, se consolidar a Tríplice Aliança, eu creio que a Tríplice Aliança este ano é plenamente derrotável. Ela pode perder. Para quem não sei, né? As outras candidaturas fortes aí, vamos falar franco, né? Para não ficar fazendo cena, né? Uma condição de pré-candidato, as candidaturas maiores seria Ideli Salvati e Ângela Min. Eu creio que a família Min já perdeu 2 no segundo turno, né? Então é possível sim derrotar a Tríplice Aliança neste ano de 2010 e creio que a candidatura dos grandes partidos aí com maior chance de fazer isso seria a Ideli, creio, né? Como avaliação, é claro que a avaliação pode estar errada, mas é uma avaliação possível, né? Pela capacidade de agregar, né, mais forças, inclusive setores descontentes do PMDB, né? Como está acontecendo agora. Então tem a possibilidade sim de mudar. A Tríplice Aliança, que nunca foi a 8ª maravilha, ela está bem desgastada, porque esse segundo mandato do Luiz Henrique, especialmente, foi muito ruim para os servidores públicos em geral. Foi muito ruim para todos os servidores. Algum setor da aristocracia, uma certa aristocracia do serviço público, foi às alturas, e a imensa massa de servidor público, mais de 95%, aquele que efetivamente está atendendo a população, lá na ponta, na linha de frente, na segurança pública, que é o nosso caso, policiais e bombeiros, militares, agentes prisionais, quem está lá na ponta, né, o policial, o bombeiro, o policial civil, né, quem está lá na ponta atendendo a população, até o agente penitenciário, quem está lá na frente, no caso da saúde, quem está lá na emergência, quem está lá na clínica médica, ao lado do paciente. Ao lado do paciente, na educação, quem está na sala de aula, né? Toda essa gente e muitos outros servidores públicos tomaram ferro do segundo mandato do Luiz Henrique. Além de não ter feito uma política salarial séria, e aí vale para os 8 anos, ficou na base do abono, prometendo coisas que não ia cumprir, conseguiu, de certa forma, dividir as categorias, né, com um quinhãozinho aqui, um quinhãozinho ali, um quinhãozinho acolá, conseguiu dividir as categorias, uma política de abono que estragou a política salarial que existia, né, estragou. Hoje em dia, na nossa situação da segurança pública em geral, nós temos 1/3 que é salário, que nós chamamos de soldo, 1/3 que é hora extra e adicional noturno, e 1/3 de penduricalhos. E auxílio alimentação, e 1/3 é abono. Né, que não tem serventia, que não serve, só é aquilo mesmo, não conta, o abono não valoriza a experiência, o tempo de serviço, e o abono não valoriza o trabalho realizado para a população, o serviço operacional, né, ou seja, o policiamento, que a população tanto precisa e quer, né, o policiamento para cuidar das pessoas, para cuidar da casa das pessoas, do carro das pessoas, da segurança das pessoas para ir e para voltar do colégio, para andar na rua, para ir passear à noite, né? Ou de tarde ou de manhã, né? Então, essa é a segurança que interessa para a população, né? E a política salarial do governo não valoriza esse serviço, né? Porque a partir da política de abono não conta, não soma, né, um valor em cima dessa hora trabalhada para a população. Então é uma política salarial ruim, que joga contra o Estado e joga contra a sociedade, principalmente contra a sociedade.
Sem falar do massacre contra os servidores. Então, além de massacrar a massa de servidores, tem uma política salarial que, inclusive, prejudica e não incentiva o serviço para a população, que não valoriza a experiência, o tempo de serviço e o serviço realizado na ponta do sistema, não valoriza. O governo criminalizou a luta dos servidores públicos estaduais. Criminosamente, criminalizou. Né? Judicializou, criminalizou. Nós temos situações graves da nossa categoria, os outros companheiros da Prasc que tiveram aqui nos outros programas já falaram disso. Da situação dos praças em virtude do não cumprimento, da reivindicação pelo cumprimento da 254. Tem criminalizado os trabalhadores da saúde, o sindicato da saúde, de forma severa. Tem processos que estavam lá congelados há 14 anos. Na época do Paulo Afonso, curiosamente do mesmo partido. Lá de uma greve do governo Paulo Afonso. Era evidentemente outra diretoria no sindicato. Agora veio arrebentar agora. Justamente agora. Casualmente. Ou seja, a Prasc, Sint Saúde, quem for possível lá no Sint, vamos detonar, criminalizar, interdito proibitório para todo mundo. Não pode. O Luiz Henrique entrou na justiça para dissolver a Prasc. Sim. Né? Tirou o site de vocês uma época tirou o site do ar. Né? Raptou a Paraty usada do Sint Saúde. Né? Foi para a PGE, foi pegar poeira ali na PGE. Agora está querendo confiscar 1 milhão. Da Prasc? Não, do Sint Saúde. Ah, sim, sim. A Prasc nem teria isso, o Sint Saúde tinha nem tanto, mas tinha algum recurso e multas. A Procuradoria-Geral do Estado ficou atrás do oficial de justiça por telefone, cobrando que ele fosse lá fazer esse sequestro das contas do Sint Saúde. Né? Neste final de feira do governo Luiz Henrique, que é um final de feira de fato, só falta cotovelada e facada nesse final de feira do governo, está quase chegando a isso, né? Do Luiz Henrique. Então foi um governo muito ruim. A juventude, os estudantes, o direito de ir e vir, a mobilidade urbana, miles de promessa. Né? Em março de 2006 soltaram tanto foguete aqui em cima da ponte Hercílio Luz que dava a impressão ou que a ponte estava bombardeando a ponte, que a ponte ia cair, né? Ou então que os espanhóis tinham voltado. Parecia um bombardeio naval contra a cidade de Florianópolis, a quantidade de foguete que soltaram ali em março de 2006, a 6 meses da eleição. O Luiz Henrique ia para a reeleição e ia resolver o problema da ponte até hoje. Quantos milhões meteram ali e a ponte não funciona? Não está aberta, né? Para passar nem de bicicleta. Prometeu metrô de superfície, só se na superfície da cabeça delirante do Luiz Henrique, né? Porque na prática continua todo o incentivo ao transporte particular, privado. A indústria automobilística financiando, né? Essa degradação do meio ambiente e essa inviabilização da vida e da mobilidade. O poder público refém de meia dúzia de empresários do transporte coletivo. Vamos ter que concluir, querido. Isso tudo vai desembocar nesse processo eleitoral e esperamos que com bons recados aí aos governantes. Né? Quem fez um segundo mandato assim, com tanto desprezo à população, com certeza não está com tanta moral para pedir voto. Tem gente ali que para pedir voto em alguns lugares vai ter que levar segurança. Porque vai ter gente para cobrar lá na ponta. Então é possível sim derrotar a Tríplice Aliança, mas seria importante ter uma candidatura de esquerda efetivamente para fazer esse debate que nós estamos fazendo aqui, tem a impressão que não vai ter candidatura para fazer. Por isso a nossa pré-candidatura, e estamos ainda na esperança de que o PDT tope, né, para que a gente possa fazer esse debate e colocar isso, essa grande política, né, no debate eleitoral deste ano de 2010 aqui no nosso estado. Maravilha. Deputado, é sempre um prazer lhe ouvir, né? Nosso tempo já está estourado, mas temos ainda alguns segundinhos para fazer o seu fechamento geral, mandar aquele abraço e convidar o pessoal para o dia 26 participar da convenção do PDT, né? A convenção do PDT vai ser no dia 26, é evidente que vão votar apenas os convencionais, que são os presidentes dos partidos municipais, e a executiva estadual e os membros da executiva nacional. É evidente que todas as pessoas que puderem, vai ser na Assembleia Legislativa a partir das 10 horas da manhã. Né, nós estaremos lá na esperança de que possa ainda ser sacramentada a candidatura própria do PDT com o nosso nome, né, a deputado, e para construir junto com as bases da sociedade. Todo mundo que de boa vontade na sociedade, todas as pessoas livres de consciência, que não tem amarra com os monopólios, com o latifúndio, com os bancos, né, terão espaço
né, para a gente refletir uma proposta de transformação efetiva da nossa sociedade, de resolução dos problemas. Dá de fazer. Começa, inclusive, para melhorar bastante, basta não roubar. Né, mas dá de fazer muito mais do que isso, e é evidente que na classe trabalhadora, nos pesquisadores das universidades, tem muita gente capaz de administrar um Estado. Certo, nós produzimos tudo e nós organizamos tudo, porque diabo nós não conseguimos também administrar tudo. Né? Com certeza podemos fazer, e se quem puder estar por lá no dia 26, né, e agradecer sempre o apoio de todos os setores, também a nossa luta, dos praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro. Um grande abraço aos praças que estão nos ouvindo. Né, nós vamos continuar caminhando, continuar marchando, e alcançaremos toda a vitória. Alcançaremos toda a justiça. Toda a justiça. Mais cedo ou mais tarde alcançaremos toda a justiça, como diria José Martí. Mais cedo ou mais tarde. Sempre um prazer, deputado. Né? Obrigado pela presença.